anos, quando começou o quê? E 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. 4. E fez o que era reto aos olhos de quem? Conforme tudo que fizera Amazias seu pai. 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o que, pessoal? Fez prosperar. Olha, é muito importante você colocar no seu coração isso. Eu vou buscar Deus. Eu vou me aproximar de Deus. Aqui a Bíblia fala de um jovem chamado Uzias. Está falando um pouquinho para o ministério após a oração da manhã. Uzias, ele era um jovem que tinha 16 anos. Naquele tempo, o reinado era dinastia, né? Passava do que, pessoal? Do pai para o filho. O pai dele morre, Amazias, e ele entra no lugar do pai dele, Amazias. E a Bíblia diz que ele reina. Ele foi chamado para ser rei, ele tinha uma missão. Mas ele botou no coração dele o seguinte: eu vou buscar Deus. Em outras palavras, eu vou levar Deus a sério. Eu vou levar Deus um compromisso. Isso é muito importante. Às vezes tem pessoas que buscam Deus, mas não está levando Deus com compromisso. Não está levando a Deus o que, gente? A sério. E olha só o versículo 5, ó. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de quem? De Zacarias, sábio nas visões de Deus. Zacarias era o profeta daquela época, né? Hoje o seu profeta é o pastor Diego. Nos dias do pastor Diego, vamos buscar Deus. Ele colocou: eu vou buscar Deus junto com o profeta. Eu quero aprender, eu vou colar com o profeta. Eu vou me unir ao profeta para aprender de Deus. Porque entenda uma coisa, irmão, ninguém aprende nada sozinho. Antes de você ensinar, primeiro você tem que sentar para quê? Para aprender. Entenda, eu não cheguei aqui no altar da noite para o dia. Para eu ser pastor demorou 5 anos. 5 anos para eu ser pastor. Eu fui servo, eu fui obediente ao pastor, né? Eu sentei, eu participei de reuniões. Entenda? Então, Uzias, ele quis aprender de Deus, ele se deu. Eu coloquei aqui o seguinte, se você quiser anotar aí, ó. A palavra buscar a Deus significa se voltar para Deus, se interessar por Deus, descobrir a sua vontade. Buscar a Deus é andar em conexão com a palavra de Deus, em conexão com a palavra. Ou seja, pastor, o que é buscar a Deus? É você se voltar, é você pedir a Deus. E por você não tem essa capacidade. Você tem que orar e falar: Deus, eu quero um coração disposto a aprender de Ti. Eu quero um coração disposto a Te conhecer, a me voltar. Eu quero me voltar para o Senhor. Uzias fez isso. Ele propôs no coração buscar a quem? A Deus. Ele propôs no coração agradar a Deus. Ele propôs no coração descobrir o que fazia Deus feliz. E ele praticou isso. Pastor, o que faz Deus feliz? Amós capítulo 3, vamos lá. Amós capítulo de número 3. Muito conhecido, né? Mas é sempre bom a gente olhar para a palavra. Amós, Ezequiel, Daniel, Amós. Aumenta um pouquinho para mim, Fernando. Amós capítulo 3. Olha só o que ele diz aqui para a gente, ó. Amós capítulo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de quê? De acordo. Pastor, o que é buscar a Deus? É estar em acordo com Deus. Pastor, o que é buscar a Deus? É você entrar em acordo com Deus. É você fazer a vontade de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de quê? De acordo. Por exemplo, a Bíblia fala acerca do dízimo, mas eu não concordo. Não, pastor, eu não concordo com o dízimo. A Bíblia fala acerca da oferta, né? Ah, pastor, não concordo com a oferta. Entende? A Bíblia fala o que, pessoal? Alegrei-me quando me disseram. É importantíssimo vir à casa de Deus, ter o hábito, ter o compromisso com a igreja. Ó, não vou falar para você agora ter compromisso em si com Jesus, não. Estou falando com a igreja, tem gente que não tem.
Tem membro que não tem compromisso com o seu pastor. Não tem. A Bíblia diz lá em João, capítulo 10, que a ovelha ouve a voz de quem? Do seu pastor. Pastor, o que é buscar a Deus? Quando você me ouve. Pastor marca, ó pessoal, quero todo mundo sexta-feira aqui. A não ser, claro que tem as exceções, amém, pessoal? A pessoa passou mal, a pessoa trabalha, entenda, eu não estou falando sobre isso, diga amém. Amém. Eu estou falando quando você tem a oportunidade de estar na casa de Deus, você tem a oportunidade de se esforçar e você não se esforça. Então você não está buscando a Deus. Pastor, o que é buscar a Deus? Buscar a Deus é o que? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andar com Deus é estar de acordo com o quê? Com a palavra. O que a palavra, olha para cá, o que a palavra revela ao seu coração, você tem que o quê? Obedecer, praticar. Isso é buscar a Deus. Foi isso que Uzias fez. Com quantos anos? 16 anos. E a Bíblia diz que ele reinou 55 anos em Jerusalém. O reinado dele foi poderoso, enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele andava em conexão com a palavra, enquanto ele temia a palavra, enquanto ele respeitava a palavra. A Bíblia fala da autoridade. Vamos lá, Romanos capítulo 13. Vamos lá, Romanos capítulo 13. Abra comigo aí. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Todos acharam? Versículo 1, ó. Toda alma aqui é pessoa, toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de quem? E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Quem são as autoridades? O pastor é a autoridade. Você está em acordo com o seu pastor? Muitas vezes a gente não está. Muitas vezes a gente critica, fala mal, a gente não obedece. E ele está dizendo isso aqui, ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Não só o pastor, mas o médico. Entenda? Não só o médico, mas o policial. Não só o policial, os políticos. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que desrespeita político aí. Ah, pastor, mas são safados. Mas é uma autoridade. Nós temos que respeitar dentro da lei. Entenda? Cuidado. Porque às vezes você está ferindo a palavra. Entenda bem? Eu não estou aqui fazendo apologia à esquerda nem à direita, amém, pessoal? Eu sou de Jesus, estou te ensinando a palavra. Então não importa, esteja sujeito às autoridades. Claro, dentro da palavra. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Se eu sair da palavra, você não precisa me imitar, não. Dentro da palavra, pessoal. Então, dentro da palavra, você tem que respeitar as autoridades. O guarda municipal, entenda? Um exemplo, quem é a autoridade quando ela está lá na minha casa? A doméstica. Às vezes tem patrões que desprezam a doméstica, né? Eu estava até falando para a Yasmin, estava conversando esse dia, eu falei: Yasmin, uma profissão que eu queria que fosse valorizada é a doméstica. Para mim elas não são valorizadas, é taxada como mais uma. Você pode ver que é tão difícil o trabalho doméstico, irmão, que a pessoa que contrata ela para fazer o trabalho, porque é muito pesado. Eu achava que a doméstica valorizou um pouco mais, mas deveria ser mais o quê? Valorizado. Então, irmão, esteja sujeito ao obreiro, uma autoridade na igreja, entenda? Os pastores auxiliares, que é o pastor antes aqui, a pastora Glauciane. Ah, eu só obedeço o pastor Diego, você está fora da palavra, irmão. Entendeu? Se o pastor antes e a pastora Glauciane falar alguma coisa que está nas escrituras e debaixo da autoridade do pastor presidente, nós temos que obedecer. Mas às vezes a gente não obedece, a gente vai pagar preço, irmão. Entenda? Então, preste atenção. Pastor, o que é buscar a Deus? É andar de acordo com a... E a palavra aqui está revelando o quê? Que a gente tem que ser submissa ao quê? Às autoridades. Às vezes a autoridade é o seu marido, às vezes a gente não é temente ao marido, entenda? A gente despreza o marido, a gente fala mais alto que o marido, a gente não honra o marido. E a Bíblia diz que o marido é o cabeça do quê? Da mulher. A gente não honra. Existem muita gente dentro da igreja, irmão, que adquire uma doença, não estão sendo felizes porque estão negligenciando a parte do casamento.
Entenda? A relação sexual, marital, conjugal, a mulher não procura o marido, a mulher não satisfaz o marido, o homem não satisfaz a mulher, o homem também não honra a mulher. Está fora da palavra. Então o que é buscar a Deus? Buscar a Deus não é só orar não, gente. Tem gente que vive no monte aí e tem uma vida destruída. Porque buscar a Deus não é só orar, pastor, orei 5 horas, glória a Deus. Você cumpriu uma parte da palavra. Mas como é que você é submissa às autoridades? Né? Você pode ser melhor do que eu pregando, mas você é humilde para receber o que eu prego? Às vezes não é. Entenda? Você é humilde para respeitar o pastor, seja ele presidente, não presidente, seja o auxiliar, seja o obreiro? Entenda? Então a gente tem que analisar, pastor, o que é buscar a Deus? Buscar a Deus andarão dois juntos se não tiver o de quê? De acordo. Pastor marca reunião ministerial, a pessoa não vem, entenda? Pastor marca a festividade da igreja, a pessoa não se empenha. Pastor bota a camisa, né? Vamos fazer a camisa, vamos se unir. A igreja não se une com o pastor. E às vezes a gente não está buscando a Deus. Entenda? Somos aquele cristão, somos uma pessoa boa. Até vimos no culto, mas não estamos andando de acordo com a palavra. Então você tem que analisar isso, irmão. Analisar o homem a si mesmo. E veja que de repente você está negligenciando a palavra de Deus. Entenda? Às vezes você está negligenciando uma área da palavra. Qual é? Pastor, eu sou casado. Você está sendo uma boa esposa, um bom marido? Você está suprindo as necessidades do seu marido ou é sobre você? Entenda? Ou é sobre as questões sobre você? Você tem que andar de acordo com a palavra. Lá em 1 Pedro a Bíblia diz assim, ó, coabitai com seus maridos e esposas com entendimento, para que as vossas orações não sejam o quê? Impedidas. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não está bem no seu casamento, nem ora. Se você não está cumprindo os deveres do casamento, nem adianta você orar. Porque a Bíblia diz que as suas orações vão ser o quê? Impedidas. Você quer ver isso? Vamos lá, 1 Pedro, abra comigo aí. 1 Pedro 1 Pedro 7. 1 Pedro 7. Olha aqui. Essa palavra aqui o pastor até deu pra gente no nosso casamento, meu e 10 mil. 1 Pedro capítulo 7. Capítulo 3, perdão. 1 Pedro capítulo 3. Acharam aí? Acharam? 1 Pedro 3, 7, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais o quê? Como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas. Vai tomar a Santa Ceia, Deus não está recebendo a Santa Ceia. Entende? Vai dar aquela oferta, vai dar até o dízimo. Deus não está aceitando o dízimo. Ele recebe, ajuda a igreja, mas não está recebendo. Por quê? Porque você não está coabitando. Essa palavra coabitar é se relacionar. Você não está se relacionando com o seu marido, com sua esposa, com o quê? Com entendimento. Às vezes é grossa,